Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a pizza. Foi servida pizza bem quentinha ontem lá no INSS, chegou tudo, acabou tudo, virou pizza, meu amigo. Aquela investigação toda do INSS, os sindicatos, o sindicato do irmão do Lula, a roubalheira toda, os aposentados que se fermem, amigo. Dá um jeito aí de aposentar de novo. Volta a trabalhar para poder pagar os descontos dos aposentados, porque virou pizza. É aqui, ó, a justiça acabou de anular um relatório que embasou a operação sem desconto. Verdade seja dita, o juiz não anulou toda a operação porque ele entendeu que haviam outros meios de prova também, além desse relatório do COAF que embasou essa operação. Mas você pode ter certeza que isso daqui já é a preparação da coisa para quando chegar nos finalmente dessa história, eles poderem anular as provas de acordo com o interesse deles e anular o caso todo e acabar com esse caso inteiro. Pode ter certeza que vai ser isso. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Pizza do INSS Sabor Picanha, policial que dormiu e não aprendeu a Zambelli e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Como vocês sabem, está rolando um escândalo enorme do desconto indevido dos aposentados, né? O pessoal do INSS, associações de aposentados e sindicatos de aposentados e coisa e tal, estavam descontando valores dos aposentados no INSS e de forma indevida, sem ter aprovação desses aposentados. E valores absurdos, né? 6 bilhões de reais descontados dos aposentados nesse meio tempo. A maior parte desse valor durante o governo Lula, tá? Durante os 2 primeiros anos do governo Lula. Por quê? Porque foi justamente no governo Lula que o pessoal afrouxou os controles para esses descontos e a quantidade de descontos explodiu, né? Então essa foi a situação, é um escândalo enorme. O governo Lula tentou se escapar desse escândalo dizendo que não, que isso vem desde o governo Bolsonaro, o que é falso, vem desde 1990, mas de novo, né? Sempre teve descontos indevidos no INSS? Não, sempre teve isso, cara. Desde que o mundo é mundo teve isso. A questão toda é, aumentou absurdamente no governo Lula. Engraçado que é a mesma desculpa que os petistas usaram na época da Petrobras, quando estourou o Petrolão, né? Ai, mas o Petrolão, não sei o que lá, uma fábrica de roubar dinheiro e coisa e tal. Ah, não, mas sempre teve corrupção na Petrobras. Lógico que sempre teve corrupção na Petrobras. Sempre teve corrupção em tudo quanto é empresa pública, em tudo quanto é órgão público, sempre teve corrupção. A questão é que era uma corrupçãozinha aqui e vinha ali. Não é nem tãozinha, não, tá? Era significativa, já sempre teve. 10%, 20%. Aí, de repente, no governo Lula, a coisa foi para 60% de corrupção e coisa e tal. É outro patamar, né? E isso é que foi o escândalo do Petrolão. O Lula, não é que meramente ele tenha feito uma roubalheira ou outra na Petrobras, isso sempre teve realmente uma roubalheira ou outra na Petrobras. O problema é que com o governo Lula a coisa explodiu. Por quê? Porque o Lula tira os controles da corrupção e bota um monte de sindicalista corrupto na Petrobras, um monte de cupincha dele que o pessoal entra ali para roubar mesmo. Aí a Petrobras explodiu de corrupção, foi o escândalo do Petrolão, que foi investigado na Lava Jato e coisa e tal, que quase fez o Lula ficar preso definitivamente, né? Foi aliviado, agora já prescreveu esse caso, mas não tenha dúvida, o Lula ainda vai pagar pela corrupção dele com esse caso aqui do INSS, porque é a mesma coisa. O pessoal fica falando, não, porque sempre teve corrupção no INSS. É verdade, sempre teve corrupção no INSS, mas agora a coisa explodiu de tal forma com a remoção de controles e exigências de validação dos aposentados que realmente é um absurdo, né? Aí o que aconteceu? Toda essa história do escândalo do INSS e coisa e tal começou com uma operação da PF chamada Sem Desconto. E até muita gente fala assim, Peter, como é que a própria PF do Lula que fez essa operação e coisa e tal? E eu digo para vocês, essa operação foi feita mesmo pela PF do Lula com a ideia de ajudar o Lula. Por quê? Porque eles achavam que iriam encontrar descontos da época do Bolsonaro. A coisa sempre foi a ideia de dizer que Bolsonaro era corrupto. Por quê? Porque na época estava havendo muito questionamento agora da anistia do 8 de janeiro e coisa e tal, então eles queriam um negócio para distrair a atenção. De certa forma conseguiram, né? O pessoal tem falado menos da anistia. Eu procuro sempre falar do projeto da anistia, está sendo negociado ainda na Câmara, mas sem dúvida alguma tem sido menos mencionado agora o projeto da anistia do pessoal do 8 de janeiro lá na Câmara. A ideia do governo era exatamente isso. Fizeram essa operação sem desconto, vamos achar um monte de coisa. O que o pessoal do PT pensou? Não, olha só, a gente roubava no governo Lula 1, a Dilma roubava no governo da Dilma, então o Bolsonaro deve ter roubado do pessoal do INSS também. Vamos fazer uma operação aqui que a gente faz um escândalo, a maior parte vai estar no governo Bolsonaro, a gente vai dizer que vai acabar com isso agora,
O que eles não esperavam só é que quando foram ver os valores dos descontos, quando chegava no governo Lula, aquele gráfico enorme, 65% dos descontos desde 2016, governo Dilma, 65% dos descontos foram feitos nos 2 primeiros anos do governo Lula. Ou seja, é um absurdo completo. O governo Lula é o grande responsável por essa roubalheira do INSS, né? Só que aí o que aconteceu? A gente fez um vídeo outro dia falando que chegou na Justiça do Distrito Federal, né? Encontraram uma anotação no caderno lá do careca do INSS, né? Que é um dos lobistas que fazia esse esquema todo. Encontraram no caderno dele lá, sei lá, 30% para Justiça do DF. Eu não sei qual é o valor exato, não. Depois você procura aí, tá nos jornais aí o valor exato. Foi lá na Piauí que teve essa matéria, eu falei sobre isso aqui, né? Então, Justiça do DF, 40%. Supõe-se que esses 40% querem dizer 40% de propina, né? Assim, não dá para saber. Pode dizer, a Justiça do DF cresceu 40%, sei lá o que, 40% de beleza na Justiça do DF, pode ser qualquer coisa. Mas no final das contas, imagina-se que tenha sido uma indicação de propina. E aí qual que é o problema disso que eu expliquei para vocês no outro vídeo? Que agora que chegou na Justiça, vai acontecer com esse caso do INSS o mesmo que aconteceu com o caso da Lava Jato quando chegou na Justiça. Enquanto estava pegando político, enquanto estava pegando empresário, coisa e tal, cadeia nesse pessoal. E apareceu o amigo do meu pai, o Toffoli, amigo do meu pai, apareceu lá nos cadernos do Odebrecht, vai chegar no STF, aí babou a coisa toda. A justiça foi lá e bloqueou a merda toda. Não porque o Moro é ilegítimo, que não pode, que é suspeito, e não era para ser julgado em Curitiba, tinha que ser julgado em Brasília, inventaram um monte de coisa, todo mundo desesperado, destruíram a Lava Jato por conta disso, porque chegou no STF. É isso que está acontecendo. Não só isso, como implementaram a questão do inquérito das fake news, porque a grande preocupação deles era justamente as notícias dando conta de que o STF é corrupto, né? Esse era o grande problema deles desde o início, né? Enfim, e o que a gente está vendo acontecer aqui é mais uma instância disso. Chegou na Justiça do Distrito Federal o negócio, anulou a prova. De novo, não anularam a operação, tá? Então tá aqui, ó, relatório de movimentação financeira entre associações, lobistas e advogados foi obtido sem autorização judicial, diz o magistrado, né? E aqui, ó, o juiz federal Máximo Palazotto anulou o relatório, que é a principal prova da Polícia Federal que abasteceu a operação sem desconto, né? Então tá aqui, o RIF 109535, que embasou o inquérito, um dos pivôs da operação sem desconto da Polícia Federal. Entre diversos alvos estavam os empresários e parentes próximos e o careca do INSS e essa turma toda, né? De novo, se fosse a única prova da Polícia Federal para essa operação, a operação teria que ser cancelada inteira, porque se ele reconheceu que a prova não é válida, cancela tudo que vem depois disso, né? A teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a coisa partiu de uma prova falsa, os frutos dessa prova todos são anulados. E vocês sabem a minha opinião sobre isso? Sim, tem que ser assim mesmo, para evitar exatamente que a polícia exagere no poder dela e faça operações indevidas. A questão toda nesse caso aqui, a anulação desse relatório é altamente questionável, porque tem entendimento do STF que sim, que que o COAF pode usar esses relatórios do COAF como instrução de operação da PF se tiver indício de problemas. E aí o que o juiz falou? Mas o relatório só mostra a movimentação financeira e não se houve de fato ilegalidade. Não, peraí. Mas o relatório só vai mostrar a movimentação financeira. A inferência de que tem uma irregularidade é fruto de demonstração a partir do relatório. Não precisa estar escrito no relatório que tem irregularidades, né? Então, ou seja, eles pegaram essa dubiedade que tem aí para dizer que o relatório é falso. Eu, sinceramente, questiono isso daqui. Eu imagino que a Procuradoria vai recorrer. Será que vai, né? Porque a Procuradoria é do governo do Lula, né? O governo do Lula que acaba isso daqui. Não acaba isso, né? Porque, de novo, é o que eu falo para vocês, o governo do Lula não está lutando só para evitar ser responsabilizado por isso. Eles querem continuar descontando dos aposentados. O governo Lula acha que é uma pena não descontar dos aposentados, porque esse dinheiro está indo para os sindicatos, que são amiguinhos do Lula, tadinho, pobre roubando pobre, foi o que o Lula falou. Não, porque tem que ter presunção de inocência e não sei o que lá dos sindicatos e coisa e tal, quando todo mundo sabe que o que aconteceu ali foi uma roubalheira do caramba, né? Aqui, ó.
INSS volta a descontar valores. Agora em junho, o pessoal começou a receber em junho. Quando o pessoal recebeu em maio e ainda estavam descontando os descontos indevidos do INSS, o pessoal do Lula falou, não, porque ainda está investigando, não sei o que lá, vai ser descontado, vai ser devolvido tudo, não vai ter mais desconto, proibimos desconto e coisa e tal. Agora em junho, voltou a ter desconto de novo. Esse pessoal vai continuar querendo fazer os descontos, meu amigo. Esses sindicatos, todas as associações todas, que é todo mundo esquerdista, todo mundo amigo do Lula, eles morrem se não tivesse desconto, né? Eles vivem de roubar aposentado. Essa é a profissão deles. O que você faz da vida, filho? Ah, eu sou ladrão de aposentado, papai. Olha que coisa triste que deve ser para uma família dessa, né? Então aqui, ó, o INSS volta a descontar valores e revolta aposentado de novo, agora em junho. Já está com um problema aqui, ó, 10/6, isso daqui. Ou seja, eles vão lutar não só para, é lógico, eles não querem também ser responsabilizados, não querem ter que devolver dinheiro, não querem, eles querem continuar descontando, meu amigo. Enquanto a Câmara não fizer uma CPI e não fizer um projeto de lei proibindo o desconto, que tem que ser isso, a essa altura não tem alternativa, tem que proibir desconto do INSS, não desconta nada. Se o cara quiser se associar ao sindicato XYZ, quiser se associar a quem quer que seja, ele vai lá, recebe o boleto todo mês e vai lá e paga o boleto todo mês e pronto, e resolvido o problema. Está associado ao sindicato XYZ, está associado à autorização. O que a gente está vendo aqui é que não pode ser automatizado esse troço, porque isso vira uma arma para enganar velhinho. Eles procuram justamente os velhinhos com menos capacidade, menos conhecimento técnico, que tem menos coisa, e para fazer desconto e ganhar dinheiro e enriquecer em cima disso. Porque, de novo, o Lula falou que é pobre roubando pobre. Sindicato não é pobre não, meu amigo. Sindicato tudo ganha, os diretores de sindicato ganham tudo 60 mil por mês, 70 mil por mês. Pode procurar ver, esse pessoal ganha dinheiro para caralho. Enche o rabo de dinheiro às custas de trabalhador e às custas de aposentado também. Então, ou seja, se falir de sindicato, que diferença faz? Deixa falir, porra. Que diferença faz isso? Só faz diferença, adivinha para quem? Pro Lula, né? E é por isso que a pesquisa de opinião mostrou que todo mundo associa esse roubo ao Lula. É óbvio. Tem a digital do Lula, um monte de sindicato ali, evidentemente que tem a mão do Lula nisso daqui, né? Tá aqui uma visão um pouco mais jurídica da coisa. A justiça anulou esse relatório. Felizmente não era o único meio de prova usado pela PF para fazer a operação. Então a operação continua sendo considerada válida. Mas isso daqui é um obstáculo, você pode ter certeza. À medida que esse processo for avançando, isso vai avançar, vai chegar no STF em algum momento. O que vai acontecer? O pessoal não anula tudo aí, porque realmente o relatório lá foi a principal prova, então tem que anular a coisa toda e acabou. Eles só não anularam ainda porque eles estão querendo ir devagar. Eles estão com medo, né? Porque a opinião pública está muito contrária a isso daqui. Eles temem gerar mais coisa negativa ao Lula na opinião pública. Então eu estou falando que não anulou a ação toda, mas anulou a prova. Aí, ou seja, eles vão deixar passar um tempinho, daqui a pouco anula tudo. Pode escrever que é isso. Virou pizza. Chegou na justiça, virou pizza, né? E chegou na justiça provavelmente porque o pessoal queria que chegasse na justiça para anular tudo, porque quer preservar os sindicatos amigos do Lula lá. E o aposentado que se vire, eles não têm aí para aposentado aqui. Já voltaram a descontar os valores já dos aposentados nesse negócio, como se nada tivesse acontecido. O Lula prometeu cancelar todos os convênios de desconto de aposentadoria, né? Pois é, não fizeram isso. Ainda estão descontando valores dos aposentados agora no mês de junho. Já tem mais de 30 dias do que aconteceu esse negócio todo. Ou seja, se fosse alguma questão de prazo para arrumar o sistema, para ajustar as coisas, não, é que eles querem manter os sindicatos vivendo às custas dos aposentados, né? Enfim, é muito triste, mas é Brasil, meu amigo. O pessoal botou um cara de esquerda no poder, achavam que ia acontecer o quê, né? Com o Bolsonaro, bem ou mal, ele estava brigando com a justiça. A justiça não sentia tanta facilidade de fazer as coisas assim. Com o Lula, meu amigo, eles vão fazer a coisa toda, vão cancelar a porra toda. É interesse do Lula, é interesse da justiça. Espero que o Congresso consiga fazer alguma coisa antes disso.